avó revela segredo chocante. Anos de dor, uma revelação impactante transforma tudo. Os gritos ecoavam na sala, mas o que mais cortava era o silêncio ao redor. Clara, com os olhos ardendo, encarava a figura majestosa da avó, Helena. Era só mais um encontro na reunião familiar. Mas ela sabia que desta vez não aguentaria passar batido. Anos de abuso emocional a tornaram uma sombra em sua própria vida. Não era só a dor do passado que a perseguia, mas um desejo ardente de liberdade. No fundo, Clara temia o que poderia descobrir. E se a verdade fosse mais devastadora do que imaginava? Helena sempre foi a matriarca, a mulher que todos temiam e respeitavam, mas muito poucos amavam. Vivia como uma rainha em seu castelo, cercada por familiares que mais pareciam marionetes. Durante anos, Clara absorveu cada palavra cortante, cada olhar desaprovador. Mas naquele dia a determinação a acompanhou. As correntes do silêncio estavam prestes a ser quebradas. As conversas desconexas e nervosas dos parentes preenchiam o ambiente. A atmosfera estava carregada. Podiam sentir a energia mudando. Clara engoliu em seco, sentindo o estômago se revirar. Com o coração acelerado, ela decidiu que seu momento havia chegado. "Chega!" gritou, a voz ressoando como um trovão. Todos pararam, olhos arregalados em sua direção, enquanto os murmúrios paravam e a tensão se intensificava. Formalmente, Helena lançou um olhar de desprezo. "Você se atreve a me confrontar, Clara?" A avó arqueou uma sobrancelha, mas algo no jeito dela parecia estar à beira do colapso. Sem se importar, Clara avançou. "Há segredos nesta família e eu quero saber a verdade. Por que você sempre me tratou assim? O que está escondendo?" Nesse instante, uma expressão sombria cruzou o rosto de Helena. O silêncio se tornou ensurdecedor. Havia um medo palpável no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. A avó hesitou. Os lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía. Clara sentiu um aperto no peito. Ela sabia que existe algo mais, algum destino que ligava as gerações. Mas o que poderia ser? Murmúrios começaram a correr como um rio turbilhonante entre os convidados. As vozes se misturando em um coro de curiosidade e medo. A tensão na sala era quase elétrica. Quando ela finalmente abriu a boca, as palavras que saíram eram como uma bomba. "Você não devia ter descoberto isso, Clara. Há coisas na nossa família que nunca deveriam ver a luz do dia." O que quer que fosse, parecia sombrio. Clara sentiu a adrenalina fluir como um veneno em suas veias, enquanto sua mente se debatia com as possíveis verdades. O que mais estava escondido sob a superfície polida da família? E então, uma voz familiar irrompeu da multidão. "A verdade pode ser mais complexa do que você imagina." Clara virou-se, seu coração disparando. Assim como o mundo dela, tudo começava a desmoronar. A expressão de alguém que ela considerava próximo era de condenação e remorso. As dúvidas começaram a consumir Clara. Quem era o verdadeiro responsável pelo sofrimento que ela e seus irmãos mais novos viviam? Estava prestes a descobrir que o verdadeiro antagonista poderia ser alguém muito mais perto do que pensava. Alguém que nunca ousou imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu um frio na barriga ao ouvir a voz familiar que ecoou por toda a sala. A verdade pode ser mais complexa do que você imagina. Era Daniel, seu irmão mais velho, que estava ali, mas sempre fora uma figura distante, ausente das conversas. Ele parecia mais preocupado do que nunca, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. O olhar dele estava carregado de informações que Clara não conseguia decifrar. Helena franziu a testa, seus olhos se estreitando conforme olhava para Daniel. Você não tem nada a ver com isso. Daniel, fique fora disso. A matriarca parecia perder a compostura. Um sinal raro que acendeu a esperança em Clara. E se Daniel tivesse a resposta para as perguntas que apertavam seu coração desde sempre? Mas não era hora de hesitar. Por favor, Daniel, o que você sabe? O que você não me contou? A voz de Clara tremia, mas a determinação a guiava. Daniel deu um passo à frente, os olhos fixos em sua avó. É hora de vocês saberem a verdade sobre o que aconteceu com a nossa mãe. Um murmúrio percorreu a sala, como uma onda. O ambiente estava tenso. As pessoas se moviam inquietas, tentando entender. Clara sentiu seu peito apertar. Sua mãe, o que poderia haver de tão importante que envolvesse Helena e a figura da mulher que amava? A sua mãe, Clara? Ela não morreu como todos temos certeza. As palavras de Daniel caíram na sala como uma bomba. Ela foi levada e isso não foi acidente. A cada frase, Clara sentia o mundo ao seu redor desmoronar. O que Daniel estava dizendo? Que sua mãe, a pessoa que ela pensava ter perdido, estava viva? Um turbilhão de emoções se formou em seu estômago. Queriam lhe contar uma história que mudaria tudo. Para de brincar, Daniel! Clara gritou. As lágrimas escorrendo agora, não só de dor, mas de uma raiva corrosiva. Você não pode brincar assim com meus sentimentos. Mas as palavras de seu irmão eram firmes. Não havia sombras de brincadeira nelas. Havia razões para o nosso silêncio. Segredos ditam nossa família, nossa avó, nossas raízes, tudo interligado. Helena se mexeu, o olhar de desprezo diminuindo um pouco. Era a primeira vez que Clara via fragilidade na avó. Um fio de esperança brotou em seu coração. O que aconteceu com ela? O que você sabe, Daniel? Clara precisava de respostas, mesmo que a verdade fosse dura. Mas antes que pudesse ouvir mais, um barulho alto cortou a tensão do ambiente. A porta da sala se abriu com um estrondo e os rostos da sala se viraram, chocados. Era uma mulher. Clara não a conhecia, mas o olhar determinado e os olhos cheios de mágoa eram inconfundíveis. Pare com isso! A mulher tinha um tom imperativo e todos se calaram, absorvendo seu impacto. Eu sou a mãe de vocês dois. Suas palavras espetaram o ar, enquanto a sala se enchia de murmúrios espantados. Clara mal pôde respirar. Não podia ser verdade. Como assim? Clara gaguejou, a mente a girar. Eu não pude ficar. Fui forçada.
mas estou aqui agora para contar tudo. E enquanto a mulher falava, as peças começaram a se encaixar. Mas não da maneira que Clara sonhava. Que tipo de história a mãe guardava? O que estava exatamente em jogo? E qual seria o papel de Helena nessa teia de segredos? A sala estava mergulhada em calafrios gelados, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Clara estava paralisada, os olhos arregalados, enquanto a mulher à sua frente, que se apresentou como sua mãe, parecia estar moldando a cena com uma revelação que derrubava suas certezas. O murmúrio surdo que preenchia a sala era como uma onda se espiralando. Era demais para sua mente assimilar. Você? É você? Uma onda de emoções a atingiu. Medo, esperança, confusão. Eu sei que é difícil, Clara, a mulher disse, seu tom suave, mas determinado. Mas não estou aqui para causar dor. Estou aqui para contar a verdade. A verdade que sua avó escondeu. Helena, que até então parecia implacável, agora estava pálida. Um pingo de suor escorreu pela sua testa, enquanto seus olhos se expandiam. E Clara não pôde deixar de notar como a figura da avó era agora. Uma sombra de medo. Você não pode continuar com isso, Ana! Helena gritou, o desespero tingindo sua voz. As palavras saíam entrecortadas, como se a qualquer momento uma verdade mais sombria pudesse saltar. Você não entendeu o que estava em jogo. Eles não podem saber. Ana respondeu, com um fervor que fez Clara estremecer. A tensão na sala se multiplicava como uma carga elétrica descontrolada. Estava claro que cada pessoa ali estava presa em um destino que ultrapassava a compreensão. Do que você está falando? Daniel interrompeu, os olhos ardendo com uma mistura de raiva e confusão. Clara olhou para ele, buscando apoio, mas ele parecia mais perdido do que nunca. O nervosismo pulava em sua respiração enquanto a situação se tornava cada vez mais surreal. Eu fui obrigada a me afastar, continuou Ana, a visão dela focada em cada rosto na sala, forças maiores em jogo. A minha vida, a vida de vocês, tudo estava envolvido em um jogo que não podíamos controlar. O som de sua voz subia e descia numa melodia angustiante que se fixava na tensionada atmosfera. Você está mentindo! Clara gritou. Uma bola de dor crescia em sua garganta. Você não pode voltar agora e simplesmente dizer isso e esperar que tudo fique bem. Ela virava-se para Helena, a avó agora pequena diante da intimidação da mãe que havia desejado. A verdade era como uma maçã podre no fundo de um cesto brilhante. Clara sabia que algo estava podre ali. Não é assim que as coisas funcionam, Clara, Ana disse, sua voz ressoando e reverberando. A verdade é que sua avó fez escolhas que nos amarraram a esse destino. Ela sabia que você estava em perigo, mas não podia fazer nada. A culpa é dela também. As palavras ecoaram. A sala estremeceu com a revelação. O que significava isso? Clara sentiu a garganta apertar. Daniel, sempre o irmão na sombra, agora parecia ter informações que poderiam mudar tudo. O que você quer dizer com perigo? A pergunta arrastava-se nos lábios de Clara, e a urgência da verdade era palpável. Mas antes que Ana pudesse responder, um som surdo cortou o ar. Um barulho ensurdecedor, como se o mundo tivesse quebrado. A porta se abriu com um impacto tão forte que os quadros na parede tremularam. Era um homem. Sua presença era imponente. Você não deveria estar aqui, ele gritou, e todos na sala foram jogados em um mar de perguntas e medos. Quem é você? Clara perguntou, seu coração acelerado numa dança descontrolada. A resposta era essencial,
Mas o homem sorriu, uma expressão que misturava dor e satisfação. Estou aqui para garantir que segredos continuem enterrados. As palavras dele reverberaram, trazendo um calafrio ao ar. Clara sabia, sem sombra de dúvida, que a verdade não seria fácil de desvendar. E o que mais estava por trás dessa cortina de mistérios? A sala lotada agora parecia um campo de batalha, onde a guerra entre silêncios e gritos se desenrolava. Todos estavam prontos para um confronto. Mas o que restava a ser revelado? Uma nova camada de segredos pairava sobre eles, e a certeza de que nada seria como antes começava a se formar. A sala estava em um caos silencioso. Todos usionando, mas os olhares estavam fixos. O homem se impôs, uma presença que fazia todos hesitarem. Você não deveria estar aqui, ele exclamou, e as palavras cortaram como uma faca. Clara olhou para ele, confusa e assustada. Quem é você? A voz dela era um sussurro quase inaudível. A tensão do ar estava tão densa que podia quase tocar. A mulher que alegava ser sua mãe estava em pé diante dela, mas agora havia outra figura misteriosa. E isso só dificultava mais. Eu sou Rafael, ele disse, olhando diretamente para Ana. E é hora de você encarar a verdade. O tom dele era sombrio e cada palavra parecia uma promessa de que algo aterrorizante estava prestes a ser revelado. Rafael, Clara repetiu, a mente a mil. O que você tem a ver com isso? As perguntas fervilhavam e um nó crescia na sua garganta. A sala se sentia como um campo de batalha, onde cada palavra era uma bala perdida. Eu conheço a verdade sobre sua mãe, ele disse, sem desviar o olhar, e sobre o que aconteceu naquele dia. A menção de aquele dia fez o ar ficar gelado. Clara não tinha ideia do que. Poderia ser, mas a maneira como ele falou fez seu estômago revirar. Desembucha! Daniel gritou impaciente. A verdade! O que você sabe? Ele estava perto de perder a calma. A pressão na sala era insuportável, com cada segundo se arrastando. As tensões estavam à flor da pele. Rafael respirou fundo e os ombros dele despencaram, como se ele estivesse carregando um enorme fardo. Sua mãe foi levada porque ela sabia que Helena manipulou tudo. Havia um plano para a família dela. E Ana estava no meio disso. Manipulação? Clara questionou, a cabeça girando. O que era isso? Do que você está falando? O ambiente estava fragmentado e as peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. Helena não é quem você pensa que... É, Clara, Ana disse, a voz tremendo. Ela não se importou com a nossa segurança. A expressão de Helena escureceu. Seu olhar se transformou em misto de desprezo e medo. Parem! Parem com isso! Clara gritou, seu coração batendo forte. Precisamos de respostas! Ela precisava entender. A verdade estava se espalhando como fogo. E ela estava presa no meio. Mas o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro choque. Rafael olhou para Clara, um brilho de pena nos olhos. Você realmente acha que essa história se resume apenas à sua mãe? Sua voz se tornava mais baixa, mais pesada. Você pode ser a chave para tudo isso. Não apenas para separar o que aconteceu, mas para mudar os rumos. Como assim? Sim, preparem-se. Parem. Parem com isso. Eu posso gagar a cara. Pena que comberdou Clara. Eu quero que você seja com quem? Eu estava ali porque eu
Eu estava com Gá. Eu estava com Gá. Eu queria que você fosse Clara. Primeiro, eu queria que você... Com quem? Eu queria que você fosse Clara. Clara gaguejou, sua mente em frangalhos. Afinal, o que ele queria dizer? Um silêncio ensurdecedor a cercou. Então, de repente, um barulho. A janela foi quebrada e uma figura saltou para dentro, descontrolada. Não se movam! Gritou, a voz rouca e familiar. Com um olhar desesperado, a figura puxou uma arma. O susto foi instantâneo. Clara sentiu o mundo desabar. O homem, com a respiração ofegante, olhou ao redor. A verdade deve ficar enterrada! O olhar de Clara escaneou a sala. Todos estavam congelados. Rafael, Ana e até mesmo Helena estavam paralisados diante da nova realidade. O que significava isso? Como assim alguém queria silenciar a verdade? E o que mais estava escondido, pronto para explodir? O ar estava carregado de segredos. E agora a sala parecia um campo de minas prontas para explodir. Clara sabia que a verdade estava mais longe do que nunca. A sala estava em um caos silencioso, todos em choque, mas os olhares estavam fixos na figura que surgira do nada. O homem, com a arma em punho, dominava completamente a situação. Você não deveria estar aqui! Ele falou, e as palavras cortaram como uma faca. Clara olhou para ele, confusa e assustada. Quem é você? A voz dela era quase um sussurro. A tensão no ar era palpável, e a pressão crescente a fazia sentir-se tonta. A mulher que alegava ser sua mãe estava diante dela, mais confusa do que nunca, e agora, com esse estranho, tudo parecia desmoronar. Eu sou Rafael, ele disse, lançando o olhar penetrante para Ana. E é hora de você encarar a verdade. Seu tom era sombrio e cada palavra parecia carregar um peso imenso. Rafael? Clara murmurou, tentando entender o que estava acontecendo. O que você tem a ver com isso? As perguntas fervilhavam e um nó crescia em sua garganta, enquanto o ambiente parecia um campo de batalha, onde cada palavra era uma espada. Eu conheço a verdade sobre sua mãe, ele revelou, olhando fixamente, e sobre o que aconteceu naquele dia. As menções de aquele dia deixaram Clara em estado de alerta. O que isso poderia significar? Palpável! Enquanto Clara sentia o coração disparar, Rafael respirou fundo, como se estivesse carregando um fardo enorme. Sua mãe foi levada porque ela sabia que Helena manipulou tudo. Havia um plano para a família dela, e Ana estava no centro disso. Manipulação? Clara perguntou. O medo a aperta. O que ele estava querendo dizer? Do que você está falando? A tensão aumentava e as peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. Helena não é quem você pensa que é. Clara! Ana interveio, sua voz tremendo. Ela não se importou com a nossa segurança. O olhar de Helena se tornou sombrio, quase temeroso. Parem! Parem com isso! Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Precisamos de respostas. Sua mente era um turbilhão, incapaz de processar tudo. Mas foi aí que tudo começou a desmoronar. Um barulho estrondoso interrompeu a sala. A janela quebrou e uma figura saltou para dentro, ágil e descontrolada. Não se movam! Gritou, uma voz rouca e conhecida. Clara congelou, reconhecendo-a rapidamente. Era sua irmã, Lara, que havia desaparecido anos atrás. Lara!
O que você está fazendo aqui? Clara exclamou, a mistura de alívio e incredulidade deixando-a sem palavras. Eu não posso deixar que você descubra a verdade, Lara respondeu, a respiração pesada, enquanto olhava para Rafael e depois para Ana. Você precisa entender que isso não é uma história simples. A revelação da irmã gerou um novo silêncio atordoado. O que você quer dizer com isso? A pressão na sala aumentou, como se um estranho peso tivesse se instalado ali. Os olhos de Rafael e Ana se encontraram. E Clara percebeu que havia algo ainda mais profundo entre eles. Porque a verdade sobre a nossa mãe não é o que você imagina, Lara gritou. E o brilho de seus olhos refletiu um medo contagiante. Ela não estava protegendo você. Helena a mantinha longe. Porque a verdade de quem somos é muito mais complicada. Clara sentiu seu mundo desabar, ao mesmo tempo em que a luta pela verdade parecia se intensificar. Uma nova camada de segredos surgia, ameaçando engoli-la. O que você está dizendo? A voz dela falhou. As peças ainda não se encaixavam. Tudo ao seu redor é uma mentira. E não só. Isso. Lara hesitou, o olhar preenchido de um peso que Clara não conseguia compreender. Eu sou a prova disso, e não sou a única. Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, outro som ressoou. A porta se arrombou e mais pessoas entraram, trazendo um ar de desespero. Clara olhou para todos, sem saber como reagir, enquanto a sala se tornava um verdadeiro abismo de segredos. A verdade estava mais distante do que nunca. E aquele campo de batalha emocional estava prestes a se transformar em um verdadeiro labirinto de dor e revelações. Quem poderia ser a próxima pessoa a revelar um segredo devastador? O que mais estava por trás de toda aquela confusão? As perguntas ecoavam insistentemente na mente de Clara, enquanto ela se preparava para o impacto da verdade que ainda viria. A sala estava em um caos silencioso, todos em choque, mas olhares estavam fixos na figura que surgira do nada. O homem, com a arma em punho, dominava completamente a situação. Você não deveria estar aqui, ele falou. E as palavras cortaram como uma faca. Clara olhou para ele, confusa e assustada. Quem é você? A voz dela era quase um sussurro. A tensão no ar era palpável, e a pressão crescente a fazia sentir-se tonta. A mulher que alegava ser sua mãe estava diante dela, mais confusa do que nunca. E agora, com esse estranho, tudo parecia desmoronar. Eu sou Rafael, ele disse, lançando um olhar penetrante para Ana. E é hora de você encarar a verdade. Seu tom era sombrio, e cada palavra parecia carregar um peso imenso. Rafael, Clara murmurou, tentando entender o que estava acontecendo. O que você tem a ver com isso? As perguntas fervilhavam, e um nó crescia em sua garganta, enquanto o ambiente parecia um campo de batalha, onde cada palavra era uma espada. Eu conheço a verdade sobre sua mãe, ele revelou, olhando fixamente. E sobre o que aconteceu naquele dia. As menções de aquele dia deixaram Clara em estado de alerta. O que isso poderia significar? Desembucha! Daniel gritou, sua frustração à flor da pele. Havia uma urgência no ar, quase palpável, enquanto Clara sentia o coração disparar. Rafael respirou fundo, como se estivesse carregando um fardo enorme.
Sua mãe foi levada porque ela sabia que Helena manipulou tudo. Havia um plano para a família dela e Ana estava no centro disso. Manipulação? Clara perguntou. O que ele estava querendo dizer? Do que você está falando? A tensão aumentava e as peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. Helena não é quem você pensa que é, Clara. Ana interveio, sua voz tremendo. Ela não se importou com a nossa segurança. O olhar de Helena se tornou sombrio, quase temeroso. Parem! Parem com isso! Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Precisamos de respostas! Sua mente era um turbilhão, incapaz de processar tudo. Mas foi aí que tudo começou a desmoronar. Um barulho estrondoso interrompeu a sala. A janela quebrou e uma figura saltou para dentro, ágil e descontrolada. Não se movam! Gritou, uma voz rouca e conhecida. Clara congelou, reconhecendo-a rapidamente. Era sua irmã, Lara, desaparecido anos atrás. Lara, o que você está fazendo aqui? Clara exclamou, a mistura de alívio e incredulidade deixando-a sem palavras. Eu não posso deixar que você descubra a verdade, Lara respondeu, a respiração pesada, enquanto olhava para Rafael e depois para Ana. Você precisa entender que isso não é uma história simples. A revelação da irmã gerou um novo silêncio atordoado. O que você quer dizer com isso? A pressão na sala aumentou, como se um estranho peso tivesse se instalado ali. Os olhos de Rafael e Ana se encontraram, e Clara percebeu que havia algo ainda mais profundo entre eles. Porque a verdade sobre a nossa mãe não é o que você imagina. Lara gritou, e o brilho de seus olhos refletiu um medo contagiante. Ela não estava protegendo você. Helena a mantinha longe, porque a verdade de quem somos é muito mais complicada. Clara sentiu seu mundo desabar. Ao mesmo tempo em que a luta pela verdade parecia se intensificar, uma nova camada de segredo surgia, ameaçando engoli-la. O que você está dizendo? A voz dela falhou. As peças ainda não se encaixavam. Tudo ao seu redor é uma mentira. E não só isso. Lara hesitou, o olhar preenchido de um peso que Clara não conseguia compreender. Eu sou a prova disso. E não sou a única. Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, outro som ressoou. A porta se arrombou e mais pessoas entraram, trazendo um ar de desespero. Clara olhou para todos, sem saber como reagir, enquanto a sala se tornava um verdadeiro abismo de segredos. Todos nós estamos envolvidos nisso, Clara, disse uma mulher ao fundo, colocando-se à frente. Sua voz era suave, mas cheia de autoridade. Eu sou uma amiga da sua mãe. E quem você acha que ela realmente é? Clara se virou rapidamente, o mistério aumentando. A mulher sorriu melancolicamente. Você não faz ideia do que está por trás de toda essa história, não é? O ar ficou pesado. Essa nova figura trouxe um mistério ainda mais profundo e Clara sentiu o nervosismo percorrer sua espinha. O que mais estava escondido, pronto para ser revelado? O que mais poderia mudar tudo? Ela mal podia respirar, e o que quer que estivesse por vir, era claro que nada seria como antes. Cada respiração parecia um passo a mais em direção ao abismo da verdade. E Clara se perguntou, seria que conseguiriam suportar a realidade que estava prestes a explodir? A sala estava em um caos silencioso. Todos estavam em choque, como uma faca. Clara olhou para ele, confusa e assustada. Quem é você? A voz dela mal saiu, tão frágil que parecia se dissipar em meio ao clima tenso. O que estava acontecendo?
A mulher que se apresentava como sua mãe estava diante dela, mais confusa do que nunca. E agora, com esse estranho, tudo parecia desmoronar. Eu sou Rafael, ele disse, lançando um olhar penetrante para Ana. E é hora de você encarar a verdade. O tom dele era sombrio, e cada palavra era uma bomba prestes a explodir. Rafael? Clara murmurou, tentando conectar todos os pontos. O que você tem a ver com isso? Perguntas fervilhavam na sua cabeça e um nó se formava na garganta. O ambiente parecia um campo de batalha a cada instante. Eu conheço a verdade sobre sua mãe, ele revelou, olhando fixamente. E sobre o que aconteceu naquele dia. As menções de aquele dia deixaram Clara em alerta. O que isso poderia significar? O coração dela disparava, cada batida ecoando as incertezas. Desembucha! Daniel gritou, sua raiva brotando à flor da pele. Ele estava prestes a explodir, e a urgência da situação pairava no ar, quase palpável. Rafael respirou fundo, como se estivesse carregando um fardo imenso. Sua mãe foi levada porque ela sabia. Helena manipulou tudo. Havia um plano para a família dela, e Ana estava no centro disso. Manipulação? Clara repetiu. O medo apertou seu peito. Do que você está falando? A tensão aumentava. E as peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. Helena não é quem você pensa que é, Clara. Ana interveio, sua voz tremendo. Ela não se importou com a nossa segurança. O olhar de Helena se tornou sombrio, seus olhos lançando sombras de medo. Parem! Parem com isso! Clara gritou, as lágrimas escorrendo. Precisamos de respostas! Sua mente era um turbilhão, incapaz de processar tudo. E então a sala se transformou. Um barulho estrondoso interrompeu tudo. A janela foi quebrada e uma figura saltou para dentro. Não se movam! Gritou com uma voz rouca e conhecida. Era Lara, sua irmã, aquela que havia desaparecido. Lara, o que você está fazendo aqui? Clara exclamou. Sua mistura de alívio e incredulidade era palpável. Mas Lara não parecia aliviada. Eu não posso deixar que você descubra a verdade. Lara respondeu, respirando pesado. A tensão aumentou novamente. O ar agora estava pesado com segredos reprimidos. Você precisa entender que isso não é uma história simples. Ela gritou, quase desesperada. Clara começou a ver não só a irmã que sentia falta, mas um espectro de alguém que carregava dor. A verdade sobre a nossa mãe não é o que você imagina. Lara gritou, seus olhos refletindo toda a angústia que Clara desconhecia. Ela não estava protegendo você. Helena mantinha longe, porque a verdade de quem somos é muito mais complicada. Clara sentiu seu mundo desabar. O que você está dizendo? A voz dela falhou, repleta de insegurança. As peças da história não se encaixavam. Tudo ao seu redor é uma mentira. E não só isso. Lara hesitou, encarando Rafael, que estava tão paralisado quanto os outros. Eu sou a prova disso, e não sou a única. A sala estava mergulhada em chamas de revelações. Cada segundo se arrastava, cheio de expectativa e medo. Clara mal podia respirar, e antes que pudesse processar tudo, um novo som ecoou. A porta se arrombou, e mais pessoas entraram. Suas expressões eram de desespero. Clara olhou para eles, e o que viu a fez gelar. Dentre a multidão, uma mulher avançou. Chega! Não digam mais nada! Ela era uma figura conhecida. Ana, a mãe que havia desaparecido. Clara balançou a cabeça, confusa. A realidade, que estorcida diante dela. Você! Como pode estar aqui?
Porque eu sou a verdadeira ligação entre todos vocês, Ana falou. A voz dela era firme, mas os olhos estavam carregados de dor. E o que vem a seguir vai mudar tudo. Estavam me procurando. Só que a verdade era muito mais perigosa. Um silêncio mortal se abateu. Clara não sabia o que pensar, o que sentir. A sala era um campo de batalha de emoções. E ela estava no olho do furacão. Ana parou e olhou para Rafael. Você não deveria ter dito nada. As consequências vão ser devastadoras. O que mais poderia estar prestes a ser revelado? A tensão era insuportável. O que estava prestes a acontecer mudaria não só a narrativa, mas também o curso de toda a família. E assim, Clara sabia que a verdade tão almejada poderia ser a causa de um colapso irreparável. A sala estava em um silêncio chocante. Todos os olhares se voltaram para Ana, a mulher que havia afirmado ser a mãe de Clara, enquanto um sentimento de incredulidade pairava no ar. A tensão era palpável, como se a qualquer momento alguém pudesse explodir em gritos ou lágrimas. Clara piscou, tentando metá-las à ideia de que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. Você está aqui, mas como pode ser? A voz embargada, um nó se formando na sua garganta. Você nos abandonou! Lara tinha medo, um medo que Clara não havia visto antes. Os olhos da irmã estavam cheios de lágrimas e a angústia era evidente. Eu sei que parece assim, mas não era escolha minha, Ana disse, a voz pesada com a dor de anos perdidos. Vocês precisam entender. Eu voltei porque é a hora da verdade. Rafael, que até então tinha estado em silêncio, revelou um sorriso sutil, como se estivesse ciente de algo que ninguém mais sabia. Você não entende, Ana. A verdade é mais complexa do que você pensa. As palavras dele soaram como um eco pela sala, trazendo uma onda de desconfiança. Complexa? Clara exclamou. A agonia transbordava na sua voz. O que isso significa? Mas antes que alguém pudesse responder, a tensão aumentou drasticamente quando um novo estrondo cortou o ar. A porta se abriu com um golpe forte e uma figura masculina entrou. Era um homem com um olhar sombrio e determinado. Chega de mentiras! Ele gritou. Clara ficou paralisada, seu coração disparando. Vamos acabar com isso de uma vez por todas! O silêncio foi quebrado novamente, desta vez por uma onda de murmúrios e olhares de espanto. Quem é você? Daniel perguntou, tentando se firmar no controle da situação. Mas o homem apenas balançou a cabeça, seus olhos ardendo com raiva. Eu sou Miguel, sem desviar o olhar de Ana. Você não se lembra de mim, mas somos parte do mesmo jogo. As palavras dele dispararam como balas no ar pesado da sala. Clara sentiu tudo girar. Jogo? Que jogo é esse? O que você está dizendo? Ana retorquiu, mas o desespero agora estava estampado em seu rosto. Miguel se aproximou, cada passo de uma determinação que fazia o coração de Clara acelerar. Se a verdade vier à tona, todos os segredos dela virão com isso. Segredos? Que segredos? As perguntas voavam, mas Miguel parecia estar apenas começando. Vocês não sabem, mas sua mãe fez uma escolha. Uma escolha que colocou todas as suas vidas em risco. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Mãe, o que ele quer dizer? Clara disse, sua voz quase um sussurro. Daniel estava em choque. Seus olhos se alternando entre os dois, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça que não fazia sentido. Lara estava encostada à parede, com a expressão de quem não sabia se deveria correr ou ficar.
Há anos, uma organização secreta esteve envolvida em tudo isso. A vida de vocês sempre esteve em perigo, porque a verdade em relação a quem somos e de onde viemos é mais obscura do que imaginam. A revelação caiu como uma bomba. Clara olhou para Ana. Mãe, o que você sabe sobre isso? A angústia transbordou e Ana hesitou antes de responder. Eu só queria proteger vocês. Suas palavras pareciam um eco distante, a fragilidade evidente. Mas Miguel não estava disposto a dar trégua. A proteção não faz sentido quando sua própria mãe está ligada ao motivo pelo qual quem vocês amam está desaparecido. A sala estava em chamas com a tensão. Os olhares se cruzavam, traçando linhas de desconfiança e medo entre eles. Clara, com seu coração na garganta, sentiu que peças do quebra-cabeça estavam deslocadas e nada do que conhecia fazia sentido. Você não pode fazer isso, Ana gritou, a voz agora aflita, quebrando o clima desconfortável. Você não pode simplesmente entrar aqui e ameaçar tudo o que construí. Construir ou destruiu? Miguel disparou, cada palavra cortando o ar. O que você fez a todos nós vai se revelar, junto com a verdade. E então, como se uma cortina tivesse sido erguida, Clara deu um passo à frente, seu mundo desmoronando com cada palavra que ouvia. O que mais está escondido? O que acontece agora? A pergunta pairou no ar, sem resposta. As peças ainda não se encaixavam, mas Clara sabia uma coisa. Tudo o que acreditava saber sobre sua família, sobre ela mesma, estava prestes a mudar. E assim, a sala ficou mergulhada em um caos de segredos e revelações, onde o que estava por vir era mais aterrorizante do que o que já haviam enfrentado. A sala estava em um silêncio chocante. Todos os olhares se voltaram para Ana, a mulher que havia afirmado ser a mãe de Clara, enquanto um sentimento de incredulidade pairava no ar. A tensão era palpável, como se a qualquer momento alguém pudesse explodir em gritos ou lágrimas. Clara piscou, tentando metá-las à ideia de que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. Você está aqui, mas como pode ser? Clara questionou, a voz embargada, um nó se formando na sua garganta. Você nos abandonou. Lara tinha medo, um medo que Clara não havia visto antes. Os olhos da irmã estavam cheios de lágrimas e a angústia era evidente. Eu sei que parece assim, mas não era escolha minha. Ana disse, a voz pesada com a dor de anos perdidos. Vocês precisam entender. Eu voltei porque é a hora da verdade. Rafael, que até então tinha estado em silêncio, revelou um sorriso sutil, como se estivesse ciente de algo que ninguém mais sabia. Você não entende, Ana. A verdade é mais complexa do que você pensa. As palavras dele soaram como um eco pela sala, trazendo uma onda de desconfiança. Complexa? Clara exclamou, a agonia transbordando na sua voz. O que isso significa? Mas antes que alguém pudesse responder, a tensão aumentou drasticamente quando um novo estrondo cortou o ar. A porta se abriu com um golpe forte e uma figura masculina entrou. Era um homem com um olhar sombrio e determinado. Chega de mentiras! Ele gritou. Clara ficou paralisada, seu coração disparando. Vamos acabar com isso de uma vez por todas! O silêncio foi quebrado novamente, desta vez por uma onda de murmúrios e olhares de espanto. Quem é você? Daniel perguntou, tentando se firmar no controle da situação. Mas o homem apenas balançou a cabeça, seus olhos ardendo com raiva. Eu
Só Miguel, ele respondeu, sem desviar o olhar de Ana. Ana, você não se lembra de mim, mas somos parte do mesmo jogo. As palavras dele dispararam como balas no ar pesado da sala. Clara sentiu tudo girar. Jogo? Que jogo é esse? O que você está dizendo? Ana retorquiu, mas o desespero agora estava estampado em seu rosto. Miguel se aproximou, cada passo carregado de determinação. Se a verdade vier à tona, todos os segredos dela virão com isso. Segredos? Que segredos? As perguntas voavam, mas Miguel parecia estar apenas começando. Vocês não sabem, mas sua mãe fez uma escolha. Uma escolha que colocou todas as suas vidas em risco. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Mãe, o que ele quer dizer? Clara disse, sua voz quase um sussurro. Daniela estava em choque, seus olhos se alternando entre os dois, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça que não fazia sentido. Lara estava encostada à parede, com uma expressão de quem não sabia se deveria correr ou ficar. Há anos, uma organização secreta esteve envolvida em tudo isso. A vida de vocês sempre esteve em perigo porque a verdade em relação a quem somos e de onde viemos é mais obscura do que imaginam. A revelação caiu como uma bomba. Clara olhou para Ana. Mãe, o que você sabe sobre isso? A angústia transbordou e Ana hesitou antes de responder. Eu só queria proteger vocês. Suas palavras pareciam um eco distante, a fragilidade evidente. Mas Miguel não estava disposto a dar trégua. A proteção não faz sentido quando sua própria mãe está ligada ao motivo pelo qual quem vocês amam está desaparecido. A sala estava em chamas com a tensão. Os olhares se cruzavam, traçando linhas de desconfiança e medo entre eles. Clara, com seu coração na garganta, sentiu que peças do quebra-cabeça estavam deslocadas e nada do que conhecia fazia sentido. Você não pode fazer isso! Ana gritou, a voz agora aflita, quebrando o clima desconfortável. Você não pode simplesmente entrar aqui e ameaçar tudo o que construí. Construir? Ou destruiu? Miguel disparou. O que você fez a todos nós vai se revelar, junto com a verdade. E, então, como se uma cortina tivesse sido erguida, Clara deu um passo à frente. Seu mundo desmoronando com cada palavra que ouvia. O que mais está escondido? O que acontece agora? A pergunta pairou no ar, sem resposta. As peças ainda não se encaixavam, mas Clara sabia uma coisa. Tudo o que acreditava saber sobre sua família estava prestes a mudar. Então, em um momento de calafrio, a janela atrás deles estourou em uma chuva de vidro. A sala ficou em um frenesi. Clara se virou e, em meio à confusão, uma sombra se projetou. Uma figura surgia entre os destroços. Era outra mulher. Com um olhar inabalável, ela segurava um documento e gritou: Estão todos em perigo! Eles estão vindo! Atrás de vocês! E enquanto a sala silenciava em choque, Clara viu a expressão de reconhecimento do rosto de Ana. A mãe deles, disse Ana, e o peso da revelação caiu como um peso pressionando o peito de Clara. Aquela mulher tinha de ser parte da verdade. Que laços estavam se formando nesse labirinto? O que o documento continha? A atmosfera estava carregada de novas perguntas. E o que antes era um abismo de segredos, agora se tornava um labirinto inexplorado. A sala permanecia em silêncio, todos olhares fixos em Ana.
A mulher que havia afirmado ser a mãe de Clara, enquanto um sentimento de incredulidade pairava no ar. A tensão era palpável, como se a qualquer momento alguém pudesse explodir em gritos ou lágrimas. Clara piscou, tentando absorver a ideia de que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. Você está aqui, mas como pode ser? Clara questionou, a voz embargada, um nó se formando na sua garganta. Você nos abandonou! Lara tinha medo. Um medo que Clara não havia visto antes. Os olhos da irmã estavam cheios de lágrimas, refletindo a angústia que contaminava a atmosfera. Eu sei que parece assim, mas não era escolha minha, Ana disse, a voz pesada, com a dor de anos perdidos. Vocês precisam entender, eu voltei porque é hora da verdade. Rafael, que até então tinha estado em silêncio, revelou um sorriso sutil, como se estivesse ciente de algo que ninguém mais sabia. Você não entende, Ana. A verdade é mais complexa do que você pensa. As palavras dele ecoaram na sala, trazendo uma onda de desconfiança. Complexa? Clara exclamou, a agonia transbordando na sua voz. O que isso significa? Mas antes que alguém pudesse responder, a tensão aumentou drasticamente quando um novo estrondo cortou o ar. A porta se abriu com um golpe forte e uma figura masculina entrou. Era um homem com um olhar sombrio e determinado, e sua presença trouxe um arrepio. Chega de mentiras! Ele gritou. Clara ficou paralisada, seu coração disparando. Vamos acabar com isso de uma vez por todas! O silêncio foi quebrado novamente, desta vez por uma onda de murmúrios e olhares de espanto. Quem é você, Daniel? Perguntou, tentando assumir o controle. Mas o homem apenas balançou a cabeça, seus olhos ardendo com raiva. Eu sou Miguel, ele respondeu, sem desviar o olhar de Ana. Ana, você não se lembra de mim, mas somos parte do mesmo jogo. As palavras dele dispararam como balas no ar pesado da sala. E Clara sentiu tudo girar. Jogo? Que jogo é esse? O que você está dizendo? Ana retorquiu, seu rosto agora esculpido em preocupação. Miguel se aproximou, cada passo repleto de determinação. Se a verdade vier à tona, todos os segredos dela serão expostos. Segredos? Que segredos? As perguntas voavam como flechas, mas Miguel parecia apenas começar. Vocês não sabem, mas sua mãe fez uma escolha que colocou todas as suas vidas em risco. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago e suas pernas falharam. Mãe, o que ele quer dizer? Clara balbuciou, sua voz quase um sussurro. Daniel estava em choque, seus olhos se alternando entre os dois, enquanto Lara se encostava na parede, com uma expressão entre a dúvida e a raiva. Há anos, uma organização secreta esteve envolvida em tudo isso. A vida de vocês sempre esteve em perigo, porque a verdade sobre quem somos e de onde viemos é mais obscura do que imaginam. As palavras de Miguel caíram como uma bomba. Clara olhou para Ana, sua mente girando. Mãe, o que você sabe sobre isso? Ana hesitou, o coração dela apertando. Eu só queria proteger vocês. Suas palavras eram quase um lamento. Mas Miguel não recuava. A proteção não faz sentido quando sua própria mãe está ligada ao motivo pelo qual quem vocês amam está desaparecido. A sala pegou fogo de tensão. Os olhares se cruzavam, traçando linhas de desconfiança e medo. A culpa pairava no ar denso. Ana começou a ficar mais pálida.
Suas mãos tremiam. Você sabe do que está falando? A incredulidade a fez hesitar. Miguel apenas assentiu, seus olhos sombrios refletindo um peso que todos ali sentiam. Então, como se uma cortina tivesse sido erguida, um estalo alto ecoou, e a janela atrás deles estourou em uma chuva de vidro. A sala ficou em frenesi. Um grito fugiu de Clara enquanto ela se virava, e em meio à confusão, uma sombra se projetou, surgindo entre os destroços. Era outra mulher. Com um olhar determinado, ela segurava um documento e gritou: "Estão todos em perigo! Eles estão vindo atrás de vocês!" O impacto das palavras fez o tempo parar, e enquanto a sala silenciava, Clara viu a expressão de reconhecimento no rosto de Ana. A mãe deles, Ana disse, e o peso da revelação caiu sobre todos como um fardo. A mulher tinha que ser parte da verdade. Clara sentiu seu coração acelerar. Que laços estavam se formando nesse labirinto? O que o documento continha? O ar estava imerso em uma nova urgência, e as perguntas cresciam como uma tempestade. A verdade que você pensava ter controle nunca foi sua. A mulher continuou, se aproximando. Você não faz ideia do poder que está por trás das escolhas que fez. Ana, você poderia ter nos salvado. Todos. As palavras deixaram Clara tensa. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem era aquela mulher com informações que poderiam mudar tudo? Cada respiração trazia consigo um novo peso, e Clara sabia que a verdade estava se desdobrando de forma aterrorizante. O chão parecia cambalear sob seus pés, e todas as certezas estavam prestes a desmoronar. O que significava aquilo para sua família, para ela? E agora, o que aconteceria com eles? Todos eles, sob a sombra de segredos tão profundos.